Entender economia é muito mais do que você saber sobre dados, números ou então ser fissurado pelo mercado financeiro. Você sabe por quê? Me acompanha nesse vídeo então. Meu nome é Júlio, eu sou formado e pós-graduado em economia e vou trazer para você hoje o conceito e a essência do que eu penso ser economia. Todo dia, todo mundo está cada vez mais imerso no assunto economia. E isso não é de hoje. O problema é que algumas pessoas falam sobre economia e não entendem o que é de fato economia. Não entendem o conceito e o que realmente abrange essa ciência, que é a ciência econômica. São sempre lançados dados sobre inflação, juros, meta de inflação, diversos outros dados estatísticos que, muitas das vezes, muitas pessoas não entendem ou então só veem e, por escutar um ou outro, vão idealizando esse conceito da maneira que querem. Então, muitas pessoas de fato não sabem e não entendem o que são esses conceitos. E no final acaba que muita gente pensa o seguinte: ah, o meu lado político ganhou, então a economia vai fluir e vai estar tudo certo. Qualquer ponto negativo, eu finjo que não vejo, ou então qualquer ponto positivo, eu vou simplesmente glorificar. E é o que vem acontecendo aí nos últimos 10, 15 anos. E o mais importante é que essas pessoas são que a gente mais precisa que entendam sobre economia, porque no final esse pessoal é o que move a economia, é o pessoal que faz a engrenagem da economia rodar. E muitas dessas pessoas não entendem esse conceito e a gente acaba, né, ficando nessa situação onde parece que a economia não consegue fluir. A gente também tem aqueles que entendem economia, mas que fingem não verem a economia, simplesmente por estarem cegos aos seus políticos ou seu lado político. As pessoas veem a economia, podem ver que a economia está fluindo e simplesmente se negam ao fato de admitir que sim, a economia pode fluir dependendo do sistema econômico ou da política de governo. Então, são aquele tipo de pessoas que estão tão fissurados em política e em defender os seus políticos que não conseguem olhar esse setor da economia de forma externa ao seu lado político. Isso acaba trazendo um efeito dominó, onde as pessoas vão disseminando fatos mentirosos, fatos negativos, e muitas das pessoas que realmente não entendem economia acabam indo por esse caminho, ouvindo certas pessoas. E a gente ainda tem aquele pessoal que é fissurado e fascinado no mercado financeiro, que acha que a formação nas ciências econômicas é somente estudar ações, fundos de investimento, meios de investimento, e são fissurados nesse tipo de mercado, são fissurados em analisar o câmbio e as taxas de câmbio. São sempre esse pessoal mais fissurado, são pessoas mais, vou dizer, brutos e exagerados que estudam economia. Mas, enfim, esse não é o foco aqui. O meu foco vai ser bem diferente. O que eu quero trazer aqui é o que de fato é a ciência econômica e o que eu penso do conceito ciência econômica. Em resumo, o que eu acredito é que a economia, a ciência econômica, é a principal fórmula e o principal meio para o melhor desenvolvimento humano possível. E é por isso que a gente precisa pensar em economia. Mas por que é o principal meio e a principal fórmula de desenvolvimento humano? A gente precisa lembrar de diversos economistas que passaram pela história. E eu vou citar aqui os mais importantes, como Adam Smith, David Ricardo, Marx, Keynes, Hayek, entre diversos outros economistas mais recentes, mas eu estou trazendo aqui os principais, os que trouxeram principais teorias e os que mais forneceram, né, os meios de pensar em economia e os meios que trouxeram um desenvolvimento humano, seja ele negativo, positivo ou que simplesmente seja contraditório, mas no final sempre foi em prol do desenvolvimento humano. No final, todos esses economistas desenvolveram as suas ideias em prol do desenvolvimento humano, em prol do melhor desenvolvimento humano. Eles acreditavam que o seu pensamento, que o seu meio de ver economia e o seu estudo trariam um desenvolvimento humano progressivo e grande para a humanidade. Isso é até meio óbvio, mas o pessoal esquece que a ciência econômica, a economia, é principalmente um estudo de ciência social. O seu objetivo nada mais é do que
estudar e aprimorar os conceitos para o desenvolvimento da humanidade e da população. É essa população que vive em constante progresso e constante desenvolvimento. A humanidade vive uma evolução que necessita cada vez mais que o estudo da economia se desenvolva para o melhor. A gente precisa entender isso e a gente precisa saber quais são os meios que estão sendo utilizados para moldar o futuro com base na economia. E para moldar o futuro, o que está sendo utilizado para moldar a economia? A economia que transforma o mundo. É a ciência econômica que transforma o mundo. Porque, no final, todos os dados estatísticos percorrem pela economia. Todos os dados de desenvolvimento humano, de desenvolvimento progressista de um país, de uma nação, de uma população, percorrem diretamente ou indiretamente pela ciência econômica e pela economia. A gente precisa saber o que está sendo utilizado para moldar a economia e, consequentemente, moldar a humanidade. Por isso, eu sou contra achar que economia são somente pensar em dados, números ou finança e mercado financeiro. Isso é até um pensamento muito ignorante, mas é claro que isso aqui não cabe ao vídeo, isso aqui não cabe a mim. Cada um tem o seu meio e o seu modo de pensar. E, claro, pode pensar a economia dessa forma, mas estou tentando trazer aqui o que eu penso em economia e procurar achar quem concorde comigo. E se não concordar, tá bem, tudo bem também. Pode comentar aqui embaixo, não tem problema. Mas o que causa, de fato, esses dados, esses números e esse desenvolvimento na humanidade? O povo, obviamente, porque o povo é, como eu disse antes, é a engrenagem que leva a população a evoluir. Mas o que guia o povo, né? O que guia o cidadão? O que guia um país? São os políticos? Indiretamente, sim, mas diretamente, o que guia o povo é as políticas. São os meios de política, são os planos de desenvolvimento políticos, são as ideias políticas, são aqueles planos, aqueles conceitos, aquelas ideias que os políticos, né, indiretamente, desenvolvem para criar políticas públicas ou políticas que sejam desenvolvimentistas e políticas que levam ao progresso. Agora, nesse pensamento, a gente pode entender que, no final, os políticos, em parte, e as políticas são o que, de fato, levam o desenvolvimento e o progresso de um país. Se algo está acontecendo, foram por políticas de decisões de políticos. É fato que um político não pode decidir sozinho o que ele quer, independentemente do que ele desenvolver, da ideia, do conceito que ele quer empregar no país. Não é ele que decide. Isso vai de diversos políticos, do Congresso, blá, 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 blá. Isso aí são muitas coisas que por trás que levam a uma ideia a funcionar, levam a ideia a chegar no conceito de iniciar e desenvolver o país. Agora, o que eu quero dizer é, no final de tudo, são as políticas e as decisões dos políticos que levam ao país a ingressar num progresso e num desenvolvimento. É verdade também que hoje muita coisa na economia não depende só de políticas e de políticos, tanto que hoje o Banco Central ele é independente. Mas isso não vem ao caso, depois eu faço outro vídeo explicando melhor essa questão do Banco Central ser independente. Mas o que eu quero dizer aqui é que, mesmo com essa independência do Banco Central, o que de fato leva o país ao desenvolvimento são os planejamentos em prol dessas políticas. No final, são esses planejamentos que movem o país e que movem o povo para tomar suas decisões. É o que são esses meios de políticas, são essas decisões políticas, são os planos políticos que acarretam em daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos a gente saber como vai estar o país. Se a economia vai bem, se a economia vai mal, se a educação vai bem, se a educação vai mal. São esses planos políticos que levam a essa questão. Não é simplesmente um governo ou um presidente ou um governador. Não, são os planos políticos e as ideias políticas. E a forma que eles levam essas ideias políticas, obviamente. Então, com esse conceito de que a economia é principalmente meios de políticas e pensamentos para o desenvolvimento da humanidade, eu quero que você também pare e pense no seguinte: antes de você olhar dados, estatísticas, câmbio, inflação, essas coisas, vamos pensar em duas coisas primeiro. É importante saber que
Esses valores, dados, valor de mercado, estatística, câmbio, são flutuações que muitas vezes são causadas por especulação. Eu quero que você entenda isso, porque muitas vezes, muitos dados diários, você ficar consumindo aquilo dia após dia, vendo dado, vendo valor de câmbio, vendo valor de câmbio, isso, gente, é algo curto prazo. Você vai estar ali, são especulação. Uma fala leva o dólar a subir. Daqui uma semana o dólar cai. O dólar está lá embaixo. Aí uma fala vai, uma decisão do governo, uma decisão política vai e leva o dólar lá para baixo. Ou então uma empresa vai. Isso é especulação. Isso tudo é especulação. O importante é a gente olhar a longo prazo. A gente tem que reparar e ver como que estava o país 2, 3, 4 anos atrás, como a gente precisa ver o país daqui 1, 2, 3, 4 anos à frente. É isso que é importante, é isso que a gente precisa fazer. Você olhar dado diário, ver aquilo todo dia, isso aí é como eu falei no começo do vídeo, é o pessoal fissurado em mercado financeiro. Entendeu? Isso não é economia. Isso aí, tudo bem, você está ali ingerindo aquele conceito, ingerindo aquele estudo, né? Você está estudando, no final você está estudando. Mas, no geral, não é de fato o que a economia é, entende? Porque você olhar os dados é uma coisa, agora você entender de fato o que está moldando esses dados, aí sim, aí você está começando a pensar em economia. E é nisso que eu trago também outra sugestão, que é simplesmente você olhar esses dados e saber de onde vêm esses dados. Por que esses dados, corriqueiramente, né, diariamente, vêm se alterando? O dólar subiu, o dólar baixou, o valor de uma ação subiu, o valor de uma ação... Enfim, estude, procure, pesquise diariamente, se for o caso, ou então procure ver de uma maneira mais a longo prazo, ver como estava a questão do país 2 ou 2 anos, 2, 3 anos atrás, ou como você pode pensar no país 2, 3 anos à frente, com certas políticas desenvolvidas, ou então com certos pensamentos desenvolvidos em prol da economia, né? Como o governo pretende trabalhar para desenvolver o país, aí sim a gente pode pensar a longo prazo e pensar realmente como que a formulação da economia vai levar o Brasil ou o país a um progresso saudável e sustentável. No final de tudo, é como eu falei, ciência econômica é uma ciência social. Ela reflete a sociedade e o grande dinamismo que ela acompanha. Não são apenas números, são ideias, são planejamentos, são conceitos, são planos de desenvolvimento. São muito mais do que dados e números e estatísticas ou mercado financeiro. Mas enfim, o vídeo já está longo. Eu já coloquei o que é o meu pensamento aqui sobre de fato economia, o que eu penso que é de fato economia. E se você concordar comigo, eu peço que você deixe o gostei, deixe o seu comentário, compartilha se quiser e se inscreve no canal também. Vai ser de grande ajuda. Se você também não concordar comigo, se você achar que tudo que eu falei foi besteira e foi um absurdo, comenta também, pode comentar, deixa o dislike, se tiver que deixar, eu não vou ficar, né? Eu acho que o pensamento contra e pró é ótimo, para mim está ótimo. Vai ser sempre melhor para aprimorar conceito e melhorar ideias. No final, é isso aí. Muito obrigado aí para quem ficou até o final e abraços.